Número 15. Idade 15. O marco mais importante na vida de uma garota em Cuba. Em Cuba, completar 15 anos não é apenas um aniversário. É um dos marcos culturais mais importantes na vida de uma garota, conhecido como a quinceañera. Essa tradição está profundamente enraizada na sociedade cubana e é vista como uma transição simbólica da infância para o início da vida adulta, carregando um significado emocional, social e cultural para toda a família. Para muitas famílias cubanas, o aniversário de 15 anos de uma garota representa orgulho, esperança e dignidade. Mesmo em tempo de extrema dificuldade econômica, os pais começam a planejar com anos de antecedência. Eles economizam pouco a pouco, pedem dinheiro emprestado a parentes ou dependem de familiares que vivem no exterior apenas para tornar esse dia especial. Na Cuba de hoje, onde itens básicos são difíceis de encontrar, esse sacrifício diz muito sobre o quão poderosa essa tradição ainda é. Uma quinceañera cubana tradicional geralmente inclui um vestido formal, muitas vezes inspirado em vestidos de estilo europeu. Esses vestidos são caros para os padrões cubanos e muitos são reutilizados, alugados ou passados de uma garota para outra. Algumas famílias até redesenham vestidos de casamento antigos para criar algo novo. Sessões fotográficas profissionais também são uma grande parte da celebração, com as garotas posando em ruas históricas, antigas mansões ou carros americanos vintage que ainda circulam por Havana. Mas por trás das fotos bonitas e dos sorrisos, a realidade é muito mais dura. Muitas famílias não podem pagar grandes celebrações. Em vez de festas grandes, algumas garotas marcam seus 15 anos com uma pequena reunião familiar em casa, um bolo feito em casa e uma sessão de fotos simples, se possível. Para outras, a celebração pode não acontecer de forma alguma, tornando-se mais um lembrete silencioso de como a vida em Cuba se tornou difícil. Na Cuba moderna, o significado de completar 15 anos também está mudando. Embora a tradição continue forte, muitas garotas jovens estão se tornando mais conscientes das dificuldades ao seu redor. Algumas veem essa idade não apenas como uma celebração, mas como um momento em que as responsabilidades aumentam. Ajudar em casa, cuidar dos irmãos e pensar no futuro chegam mais cedo do que o esperado. Também existe um contraste crescente entre o que é mostrado nas redes sociais e a vida real. Fotos de quinceañera cuidadosamente editadas dão a impressão de luxo e felicidade, enquanto o dia a dia pode envolver longas filas por comida, cortes de energia e oportunidades limitadas. Esse contraste reflete a realidade mais ampla da Cuba atual, beleza e dificuldade existindo lado a lado. Para as garotas cubanas, completar 15 anos ainda é um símbolo poderoso de identidade e tradição. É um momento em que as famílias tentam, mesmo contra todas as probabilidades, dar às suas filhas um dia inesquecível. Em um país que enfrenta um profundo colapso econômico, esse marco mostra como a cultura sobrevive mesmo quando tudo mais está desmoronando. Número 10. Distritos de luz vermelha operam abertamente para turistas. Na Cuba de hoje, uma das realidades mais desconfortáveis é como áreas informais de luz vermelha operam abertamente em grandes zonas turísticas. Isso não é algo anunciado em sites oficiais de turismo, mas fica visível no momento em que se caminha por certas ruas de Havana, Varadeiro e outros destinos populares após o pôr do sol. Devido ao profundo colapso econômico do país, muitos cubanos lutam para sobreviver com salários estatais que muitas vezes não são suficientes para cobrir alimentos básicos e necessidades diárias. Como resultado, algumas pessoas, especialmente mulheres jovens e às vezes homens, recorrem a relacionamentos informais com visitantes estrangeiros como uma forma de acessar dinheiro, refeições, presentes ou até mesmo a esperança de deixar o país um dia. Localmente, esse fenômeno é frequentemente chamado de gineterismo, um termo amplo que nem sempre significa atividade legal, mas sim interações com turistas baseadas na sobrevivência. Esses encontros geralmente acontecem em áreas de hotéis, ruas populares de vida noturna, calçadões à beira-mar e praças cheias de música onde os turistas se reúnem. O que torna essa situação chocante é o quanto ela se tornou normalizada. A presença policial costuma ser visível, mas a fiscalização é inconsistente. Em muitos casos, as autoridades toleram silenciosamente porque o turismo traz moeda estrangeira para o país, algo de que a economia precisa desesperadamente. Isso cria uma zona cinzenta onde a prática não é totalmente legal, nem totalmente escondida. É importante entender que,
Para muitos dos envolvidos, isso não tem a ver com luxo ou escolha, mas com sobrevivência. As pessoas estão tentando sustentar suas famílias, comprar medicamentos ou simplesmente conseguir comida. O colapso da economia empurrou cidadãos comuns para situações que nunca imaginaram enfrentar. Para os visitantes, esse lado de Cuba pode ser surpreendente e desconfortável. Por trás dos carros clássicos, dos prédios coloridos e da música animada, existe uma realidade dura onde o desespero encontra o turismo. Esse é um lado de Cuba raramente mostrado em propagandas de viagem, mas faz parte da vida diária de muitas pessoas que vivem a crise contínua do país. Número 5. Charutos cubanos, um item de luxo. Os charutos cubanos são conhecidos mundialmente como um símbolo de luxo, tradição e prestígio. Nomes como Coíba, Monte Cristo e Romeu y Julieta são associados à riqueza, status de elite e estilos de vida de alto padrão no exterior. Em muitos países, um único charuto cubano pode custar mais do que o que um cubano médio ganha em um mês inteiro. Mas dentro da Cuba de hoje, esse produto icônico conta uma história muito diferente e muito mais complicada. Cuba produz alguns dos melhores tabacos do mundo, especialmente em regiões como Pinar del Rio, onde o solo e o clima são considerados perfeitos para o cultivo de folhas de tabaco premium. Por gerações, agricultores cubanos trabalharam essas terras, transmitindo técnicas e tradições que tornaram os charutos cubanos famosos muito antes da Revolução. Ainda hoje, grande parte do trabalho continua sendo feita à mão, desde o plantio e a secagem das folhas até a fabricação dos charutos em fábricas estatais. No entanto, na Cuba moderna, os charutos não são mais um produto para pessoas comuns. Quase todos os charutos premium são produzidos para exportação ou vendidos exclusivamente a turistas em lojas especiais do governo. Os preços são definidos em moeda estrangeira, tornando-os completamente inacessíveis para a maioria dos moradores locais que recebem em pesos cubanos. Para muitos cubanos, esses charutos mundialmente famosos são algo que eles veem apenas atrás de vitrines de vidro, não algo que possam comprar ou desfrutar. A indústria do charuto é rigidamente controlada pelo Estado e os trabalhadores envolvidos na produção recebem salários muito baixos em comparação com o valor internacional do produto que criam. Enquanto os charutos cubanos geram milhões de dólares para o governo todos os anos, as pessoas que cultivam tabaco e enrolam os charutos frequentemente enfrentam escassez de alimentos, medicamentos e necessidades básicas. Esse contraste extremo destaca uma das maiores realidades da vida em Cuba hoje: produtos admirados globalmente, mas dificuldades compartilhadas localmente. Por causa do colapso econômico, da escassez dos baixos salários, os charutos também se tornaram parte da economia informal de Cuba. Algumas pessoas arriscam punições severas ao tentar vender charutos de forma não oficial para sobreviver, enquanto outras os veem como um dos poucos bens valiosos que restaram no país. Isso transformou os charutos em uma forma de moeda subterrânea, não um luxo, mas um meio de sobrevivência. Na Cuba de hoje, os charutos representam mais do que tradição ou artesanato. Eles simbolizam a profunda divisão econômica entre o que o país exporta para o mundo e o que seu próprio povo pode pagar para viver. Por trás de cada charuto cubano de luxo vendido no exterior existe uma realidade de luta, escassez, uma nação tentando sobreviver sob imensa pressão. Número 1. Imigração cubana para outros países. Em toda Cuba hoje, uma das realidades mais marcantes da vida diária não é apenas o que permanece na ilha, mas quem está deixando-a. A imigração cubana atingiu níveis históricos, tornando-se a maior onda migratória que o país já viu desde a Revolução de 1959. Bairros inteiros parecem mais silenciosos, famílias estão divididas entre continentes, e a ideia de recomeçar em outro lugar tornou-se um tema comum nas conversas do dia a dia. Para muitos cubanos, migrar já não é um sonho distante, mas uma estratégia necessária de sobrevivência. Anos de dificuldades econômicas, salários baixos que mal cobrem as necessidades básicas de alimentação, escassez crônica de medicamentos, combustível e eletricidade, e liberdade pessoal limitada levaram as pessoas a olhar além das fronteiras da ilha. Professores, médicos, engenheiros, artistas e jovens recém-formados estão todos partindo, criando um vazio visível na força de trabalho e na estrutura social de Cuba. Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino dos migrantes cubanos. Nos últimos anos, centenas de milhares de cubanos chegaram à fronteira sul dos Estados Unidos
ou por meio de vias humanitárias legais. Muitos enfrentam jornadas perigosas pela América Central, atravessando vários países, lidando com extorsão, violência e condições severas ao longo do caminho. Essas rotas são caras e arriscadas, mas para muitas famílias representam a única chance de um futuro estável. A Espanha tornou-se outro grande destino, especialmente para cubanos com ascendência espanhola. Graças a leis de cidadania que permitem que descendentes de espanhóis solicitem a nacionalidade, milhares de cubanos se mudaram para a Espanha, estabelecendo-se em cidades como Madrid, Barcelona e Valência. Lá, as comunidades cubanas estão crescendo rapidamente, mantendo tradições culturais enquanto se adaptam a uma realidade econômica completamente diferente. Países da América Latina como México, Uruguai, Chile e Brasil também registraram um aumento de imigrantes cubanos. O México, em particular, muitas vezes serve tanto como país de trânsito quanto como lar temporário. Muitos cubanos encontram trabalho em restaurantes, na construção civil ou em empregos informais, enquanto aguardam oportunidades legais para seguir para o norte. Outros decidem ficar permanentemente, construindo novas vidas longe da ilha que deixaram para trás. Essa migração em massa tem um impacto profundo nas famílias que ficam em Cuba. Pais idosos muitas vezes permanecem sozinhos, dependendo de remessas enviadas do exterior para sobreviver. Crianças crescem separadas de um ou de ambos os pais, conectadas principalmente por chamadas telefônicas e ocasionais conversas por vídeo quando a internet permite. O dinheiro enviado do exterior tornou-se uma linha de vida para muitos lares, ajudando a pagar alimentos, medicamentos e reparos básicos, mas também aprofunda a desigualdade entre famílias que recebem remessa e aquelas que não recebem. Dentro de Cuba, os efeitos visíveis da migração estão por toda parte. Escolas perdem professores, hospitais perdem médicos experientes e pequenas comunidades perdem seus membros mais jovens e ativos. Prédios inteiros de apartamentos têm unidades vazias e muitos negócios lutam para funcionar devido à falta de trabalhadores qualificados. O país não está apenas perdendo pessoas, mas também anos de educação, talento e experiência. Para aqueles que partem, o custo emocional é alto. Muitos cubanos falam de culpa, nostalgia e um profundo sentimento de perda. Eles sentem falta da música, do humor, do calor da vida social e das ruas familiares de suas cidades natais. Ao mesmo tempo, enfrentam o desafio de se adaptar a novas culturas, idiomas e sistemas sociais, muitas vezes começando do zero, independentemente de sua formação educacional ou profissional. A imigração cubana hoje não é apenas um movimento de pessoas, é um reflexo de uma nação em crise. Cada partida conta uma história de esperança misturada com desespero, de amor pela pátria combinado com a necessidade de escapar de suas limitações. Esse êxodo contínuo está remodelando o presente de Cuba e definirá seu futuro por gerações. Cuba não é apenas a música, as cores ou os carros clássicos que você vê nos cartões postais. É um país onde o aniversário de 15 anos pode significar tanto orgulho quanto sacrifício, onde a sobrevivência substitui silenciosamente a celebração, onde itens de luxo estão fora do alcance das pessoas que os produzem e onde deixar o lar se tornou o único futuro que muitos conseguem imaginar. Por trás de cada sorriso, cada foto e cada atração turística, existe uma história mais profunda. Uma história de resiliência, perda e escolhas difíceis feitas todos os dias. A Cuba de hoje é um lugar onde a tradição se recusa a morrer, mesmo quando todo o resto é empurrado para o limite. Se este documentário mudou a forma como você vê Cuba, conte-nos nos comentários. Você acha que o mundo realmente entende como é a vida dos cubanos comuns neste momento? E se você quer mais histórias reais que vídeos de viagem geralmente não mostram, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a verdade é sempre mais poderosa do que a imagem. Esta é a Cuba real, e sua história está longe de acabar.